a viver por um período determinado de tempo. Então a primeira árvore, no meio de tantas árvores, a primeira árvore que eu quero chamar a atenção é chamada de árvore da vida. A segunda árvore que também se encontrava no jardim do Éden é chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Duas árvores no meio de tantas, porém, são duas árvores distintas. Ambas as árvores, elas ficavam localizadas geograficamente no centro do jardim do Éden. É interessante porque, quando nós fazemos uma exegese deste texto, do grego ex, extrair, nós vamos observar que este acontecimento aqui contextual, ele se aplica muito bem e resume muito bem a minha e a sua vida. Quando nós observamos este texto, nos atendo aos comentários teológicos e as minúcias dos detalhes, nós vamos ver que este contexto aqui resume a minha e a sua história. Por quê? Porque diariamente nós enfrentamos este mesmo conflito que Eva enfrentou. A Bíblia vai dizer que eles foram criados e já na criação do homem e da mulher, eles são depositados no jardim de Deus, o jardim do Éden. Deus dá livre acesso a todas as coisas, porém Deus dá essa limitação, Deus dá essa restrição. Da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não comerão. Porque o dia em que comerdes, certamente morrereis. Então, diariamente nós passamos e enfrentamos este mesmo conflito que Eva enfrentou. Repare que no centro do jardim, a Bíblia vai dizer que no centro do jardim, Deus se comunicava diariamente com Adão e também com Eva. No centro do jardim, onde ficava localizado geograficamente estas duas árvores, o diabo se comunicou com Eva e a enganou. No centro do jardim. Isso aqui me arremete a pensar acerca daquilo que eu tenho como prioridade. Isso aqui me arremete a pensar acerca da legalidade e acerca do cuidado diário que devemos ter. Porque no mesmo lugar onde Deus se comunicava, no mesmo lugar onde Adão tinha o privilégio de escutar a própria voz de Deus. Repare que Adão foi o primeiro homem na face da terra a saber, no sentido literal, se a voz do Deus Todo-Poderoso era uma voz aguda ou se era uma voz baixa. Adão foi o primeiro homem na face da terra a saber se a voz de Deus era uma voz grave, se era uma voz mansa. E no mesmo lugar onde Deus se comunicava com o homem, o diabo, o inimigo das nossas almas, se comunicou com Eva e conseguiu a enganar. Isso aqui fala e nos arremete a pensar da intimidade que Adão e Eva eles tinham com o próprio Deus. Adão e Eva tinham uma intimidade diária. A Bíblia vai dizer que na viração do dia, quando nós observamos acerca do local específico onde a maioria dos historiadores eles afirmam que se localizava o Jardim do Éden, nós vamos ver que até os dias de hoje, exatamente na viração do dia, sopra uma brisa suave, e onde quer que você esteja, você consegue se deliciar
consegue se regozijar, consegue tirar força de onde não tem, porque aquilo traz um alívio para a sua alma. Era isso que Adão e Eva tinham diariamente, uma comunicação com o próprio Deus. Porém, mesmo tendo todo este ciclo de intimidade com Deus, eles deram espaço, deram legalidade para o levante do inimigo. Nesta noite, a pergunta que eu faço, e essa pergunta se refere a mim também, e eu externo a você: quem você tem colocado no centro do seu jardim? Quem você tem colocado no centro do seu jardim? Deus ou o inimigo? Quem você tem colocado no centro do seu jardim? A segunda pergunta que eu faço para você nesta noite: a quem você tem dado ouvido? A Deus ou ao inimigo? Duas perguntas que nos chocam, duas perguntas que vão em contrapartida a tudo aquilo que nós fazemos diariamente, porque há uma guerra no mundo espiritual para fazer com que eu não consiga me achegar mais perto de Deus. Há uma guerra no mundo espiritual a fim de que eu dê ouvidos mais a Deus, ou a fim de eu dar ouvidos mais ao inimigo, depende de quem eu dou mais legalidade. E essa guerra, este conflito não dura horas. Esta guerra, este conflito, este embate dura toda uma vida. É por isso que a nossa vida como cristão, e eu tenho legalidade para falar isso, haja vista que primeiro eu congrego nessa igreja, e segundo, nós não temos nenhum visitante. A nossa vida como cristão, ela tem que ser pautada, ela tem que ser resumida em uma vida de santificação. É por isso que a santificação, ela é um processo, porque nós devemos nos santificar dia após dia, e ninguém pode bater no seu próprio peito e dizer: eu cheguei ao nível máximo de santificação. Quando você assim o pensar, você estará destruído pelas garras do inimigo. Mas diariamente eu coloco a minha boca no pó e digo: Senhor, me santifica mais dia após dia, porque no centro da minha vida há um embate muito grande, há uma guerra muito grande, mas maior é o que está comigo, e eu sairei vencedor. No centro da tua vida, quem irá prevalecer é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A atitude deste casal vai resultar em no mínimo 3 percas. Nós sabemos o desfecho dessa história. Eva se alimenta daquele fruto, e agora eles foram de encontro àquilo que o Senhor tinha colocado como contrariedade. Então eles estavam praticando aquilo que o Senhor não tinha permitido. E quando nós observamos este texto, nós vamos ver que a atitude deste casal resultou em no mínimo 3 percas. A primeira perca é que eles perderam o privilégio, como eu já falei, de viver eternamente. A segunda perca é que eles perderam o privilégio de não sentir dor. Grave isso. Eles perderam o privilégio de não sentir dor. Eles perderam a insensibilidade à dor. No capítulo de número 3 e versículo 16 vai dizer assim: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição.
quando eles tomam a atitude, eles perdem o privilégio de viver eternamente. Eles perdem o privilégio de não sentir dor. E a terceira perca, eles perdem a sua estadia no paraíso. No versículo de número 23, assim diz: o Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim. Uma atitude que eles tomaram. A atitude deste casal pendura até o dia de hoje. Quem sabe eu estou falando para pessoas nesta noite que ao longo de dias, ao longo de meses, ao longo de anos estão sofrendo com levantes do inimigo. Quem sabe para te fazer não vir mais à igreja. Quem sabe para fazer com que você não ore mais. Quem sabe para fazer com que você não leia a Bíblia mais. Quem sabe para fazer com que você não se consagre mais. Quem sabe para fazer com que você não jejue mais. Quem sabe o levante do inimigo é para você não acreditar mais. Não acreditar mais no quê? Na sua família, nos seus negócios, no seu ministério. Deus está tomando hoje a centralidade dos teus negócios. Deus está tomando hoje a centralidade da tua família. Deus está tomando hoje a centralidade das tuas decisões. Deus está tomando hoje a centralidade do teu ministério. Deus está tomando hoje a centralidade dos teus projetos. A serpente não vai te enganar. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Deus está no centro do teu jardim. Aleluia. Glória a Deus. Deus está no centro do teu jardim. Deus está no centro do teu jardim. Deus está no centro do teu jardim. Moody, um dos mais célebres exegetas, em um dos seus comentários acerca do livro do Gênesis, ele comenta acerca deste capítulo 3 e versículo 15, onde Deus sentencia a atitude de Adão e Eva. E ele vai relatar que em Gênesis 3,15, nós conhecemos o primeiro evangelho da Bíblia. Por quê? A palavra evangelho em hebraico significa boa notícia ou boas novas. Deus estava dizendo: o homem pecou. Deus estava dizendo: o homem errou. Deus estava dizendo: o homem falhou. Porém, eu lhes deixo uma boa notícia. Deus estava dizendo: o homem foi em contrariedade àquilo que eu predisse, mas em contrapartida com tudo isso, Deus estava lhes dizendo: da semente da mulher, eu vos deixo uma boa notícia, eu lhes deixo uma boa nova vindo da minha parte. Da semente da mulher nascerá um que pisará. Em hebraico essa palavra pisará, a raiz etimológica dela diz esmagará. Isso aqui nos arremete para o juízo final. E acerca disso Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, Romanos, carta aos Romanos, a catedral do conhecimento, no capítulo 16 e versículo 20, Paulo escreve: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. João, na ilha de Pátimos, estava em um particular direto com Deus. No capítulo 20, versículo 10 do Apocalipse, ele diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Chegará um dia que esta batalha, que este entrave não acontecerá
acontecerá mais. Por quê? Porque nós estaremos no paraíso, porque nós estaremos no Éden, porque nós estaremos com Deus, e face a face nós veremos. Não precisará mais deste embate no centro das nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando o casal é lançado para fora do jardim, então inicia o capítulo de número 4. Quando o casal é lançado para fora do jardim, inicia o contexto ao qual nós lemos. Eva, de imediato, ela tem 2 filhos. E por consequência de Gênesis 3:15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Eva tem o primeiro filho, Eva deduziu, Eva imaginou que quem iria ferir a cabeça da serpente seria o seu primeiro filho. Então ela coloca o nome de Caim. O nome Caim significa requisição. Eva estava requerindo do Senhor a promessa de Gênesis 3:15. Pois pensava Eva que quem iria pisar a cabeça da serpente seria Caim. Então ela coloca o nome do seu primeiro filho de Caim. Eva tem um segundo filho, e para o seu segundo filho ela coloca o nome de Abel. Abel quer dizer filho da minha vaidade. O nome Abel significa aquele que é desprezível, aquele que é sem valor. Por mais que eu tenha esse nome, este é o significado do nome na sua raiz etimológica. Eva tem esses 2 filhos, e através destes 2 irmãos que nós vamos ver o primeiro incidente sacrificial registrado na Bíblia Sagrada. Então nós podemos afirmar pela Bíblia Sagrada que a história desses 2 irmãos, ela se inicia de uma maneira maravilhosa. A história desses 2 irmãos se inicia da melhor maneira possível. Como? O versículo 3 do capítulo 4 que nós lemos vai dizer: e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Isso aqui fala de voluntariedade. A Bíblia vai dizer que eles trouxeram. Deus não pediu para eles trazer. Deus não havia pedido nada. Caim e Abel tomam a decisão. É algo voluntário, é algo que parte deles. Caim era o irmão mais velho, por certo, quando Abel vê Caim se preparando para oferecer sacrifício, como ele era o irmão mais velho, Abel tinha que seguir os passos dele. Se Caim vai oferecer sacrifício, eu também vou oferecer. E a Bíblia é clara em dizer que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Eles foram oferecer uma oferta ao Senhor, mas o Senhor vai atentar primeiramente para a pessoa e depois para a sua oferta. Isso aqui tem um peso doutrinário muito grande, porque tem muitas vezes que nós saímos de casa destruído pelo labutar diário, sem muitas vezes nem saber o que nós estamos fazendo na casa de Deus. Chegamos aqui, quando entramos e adentramos aquelas portas, nós imaginamos ser
um levita, nós imaginamos ser um adorador, nós imaginamos ser a melhor pessoa ante a presença de Cristo. Somos egoístas, porque a nossa adoração verdadeira, ela não se inicia quando nós adentramos aquelas portas. A adoração verdadeira inicia como eu sou com a minha esposa em casa. A adoração verdadeira inicia como eu sou com meu pai na minha casa. A adoração verdadeira inicia como eu sou com os meus filhos e serei com os meus filhos na minha casa. A adoração verdadeira não se resume a essas 2 horas que nós passamos reunidos na casa de Deus. É por isso que a Bíblia é muito clara em dizer: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E Caim, a história de Caim nos ensina com uma clareza muito clara que tem muita gente que está envolvida, mas não está comprometida. Eu vou dizer novamente, tem muita gente que está envolvida, mas não está comprometida. Tem muita gente que está envolvida, mas não está comprometida. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que eram e estavam envolvidos, mas não estavam comprometidos. A Bíblia vai dizer que Jesus nasce, até os seus 30 anos trabalha com seu pai. Quando completa 30 anos, ele vai dar início ao seu ministério, e ele vai separar 12 homens, 12 biografias diferentes, 12 homens com características diferentes. Entre esses 12 homens, ele vai escolher um homem chamado Judas. O nome Judas diz aquele que vem de Judá, aquele que louva ao Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer e vai qualificar, todos os evangelistas vão chamar, e Judas o traidor, e Judas o traidor, e Judas aquele que iria trair a Jesus. Por quê? Judas, ele estava envolvido, mas Judas não estava comprometido. 30 moedas de prata fizeram com que Judas perdesse o seu comprometimento com o ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer acerca de Lúcifer. Lúcifer, ele era um querubim ungido. Lúcifer, ele estava envolvido com as coisas celestiais, porém ele não estava comprometido. Quando nós vamos ler o que Ezequiel escreve acerca deste acontecimento, nós vamos ver que o que faltou para Lúcifer foi integridade. Lúcifer não era íntegro. Quando nós buscamos o significado da palavra íntegro, a palavra íntegro, ela vem da palavra inteiro. Lúcifer não era íntegro porque ele não estava inteiro no céu. E olha o que a Bíblia vai dizer acerca de Jó. A Bíblia vai dar 4 qualificativas para Jó. Jó era reto, justo, temente a Deus e íntegro. E se desviava do mal ainda. É tão real isso, que Jó era íntegro, que Jó era inteiro, que quando Jó perde tudo que ele tinha, ele ainda continua adorando ao Senhor, porque a inteireza no coração de Jó não estava naquilo que ele tinha ao seu lado. A inteireza no coração de Jó estava na adoração que ele prestava ao Deus Todo-Poderoso. Nesta noite eu não sei como você saiu do seu lar, mas se você adentrou aquelas portas santas do átrio sagrado, abra o seu coração e preste o seu culto ao Senhor com inteireza, com totalidade, porque o Senhor está neste lugar e irá receber a sua adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Por não ser inteiro, Caim matou Abel. Por não ser inteiro, Caim matou Abel. E eu tenho que concluir essa mensagem. Basicamente não saiu nem da introdução, mas eu tenho que concluir essa mensagem. Eva acreditou que Caim traria a vitória pelo engano da serpente. Foi o que Eva acreditou.
Quando ela coloca esse nome em Caim, é isso que ela esperava. Caim irá trazer a vitória pelo engano da serpente. Porém, a vitória que Eva esperava, ela não veio através de Caim, nem através do justo Abel, que o escritor aos Hebreus vai dar essa qualificativa, o justo Abel. A verdadeira vitória para a família adâmica, primeira família da face da terra, ela veio através de Sete. Quem foi Sete? Terceiro filho de Adão e Eva. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 e versículo 26: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Porque a nossa vitória não consiste em reivindicar algo pautado no âmbito terreno. A nossa vitória não consiste em, pelas nossas próprias forças, querer fazer aquilo que Deus não designou, mas Ele mesmo fará por nós. Eva não entendeu que a vitória para a família adâmica viria através da adoração. Olha o que a Bíblia está dizendo: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar. A palavra invocar é o mesmo que chamar a atenção de. A Bíblia está dizendo que Enos, ele voltou a chamar a atenção de Deus. Todos os dias no jardim, Deus era quem chamava a atenção de Adão. Mas agora, pela vida de Enos, Enos está chamando a atenção de Deus. Quem sabe você chegou aqui nesta noite cheio de mazelas, cheio de escórias, cheio de dificuldades, cheio de arestas, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus me imprime a falar: invoque ao nome do Senhor, para que o Senhor chame novamente você para perto dEle. E nos dias de Enos, então se começou a chamar novamente Deus para perto deles. Quando nós observamos a genealogia de Sete, a Bíblia vai dizer que Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Maalel, Maalel gerou a Jared, e Jared quem gerou? Enoque. Quem foi Enoque? Andou com Deus. Enoque não se comunicava com Deus, Enoque não tinha um monólogo com Deus, Enoque andou com Deus. É um patamar mais íntimo de Deus, é o que Deus tem preparado para você. Não importa se os seus pais faziam e não fazem mais, o que Deus está dizendo nessa noite: o que eu preparei para você é ainda maior, é ainda maior, é ainda maior. Sinto graça de Deus nesta noite. Eu sinto graça de Deus nesta noite. E Enoque andou com Deus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, vai dizer: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e ele não foi achado, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho. Que agradar aos homens? Não. Que agradar aos seus vizinhos? Não.
alcançou o testemunho que agradara ao próprio Deus, porque ele conseguiu chegar a um patamar de adoração. Quando eu e você adentrarmos a um patamar de adoração mais elevado, nós vamos poder ser como Enoque. O que? Se comunicar? Não. Se comunicar, eu já me comunico. Se comunicar, você já se comunica. Nós vamos andar como o próprio Deus. Glória a Deus. Eu preciso orar por você. Meu tempo já foi. Outro dia eu continuo essa mensagem. Arde dentro de mim essa mensagem. Arde dentro de mim. Arde, arde, arde. Glória a Deus. Eu preciso orar pela sua vida. Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé nesta noite. Eu sei que nós não podemos tomar a atitude de vir até aqui à frente, mas aí no seu lugar mesmo, nós estaremos orando junto com essa pleiade de obreiros, estendendo as nossas mãos para te abençoar, porque nesta noite, nós verdadeiramente podemos dizer, nós somos profetas da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos impetrar uma palavra em comum acordo para você. Quem sabe a centralidade da sua vida, você tem dado maior valor às falácias do inimigo, ao pensamento do inimigo. Comece a partir de hoje a invocar ao Senhor, a trazer o Senhor para perto de você. Vá para o seu lar nesta noite certo: Senhor, eu estou indo para a minha casa, eu estou indo para o meu lar, mas o Senhor está indo conosco. O Senhor está indo com minha família. O Senhor está indo. Nós vamos orar por você. Há inúmeros pedidos de oração aqui, pedidos da internet. Karina Souza por sua família, Maria Barbosa por sua família, Jaime Cruz por ele e sua família, Diamira Rosa por sua saúde, Eric Alves por Joana Maciel que está enferma, Janete Borba pela sua família, Maria de Conceição por Simone, Lourdes e Quitéria. A grande maioria desses pedidos de oração aqui são pedidos pela família. A família de Adão e de Eva, a primeira família da face da terra, sofreu um embate muito grande, porque por um momento da história, eles perderam um alvo, mesmo estando no jardim do Éden. Olha a responsabilidade minha, olha a minha responsabilidade como sacerdote do meu lar, olha a responsabilidade de cada irmão que está aqui, de cada irmã que está aqui. Você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote do seu lar. E na minha casa, eu não vou deixar com que os levantes do inimigo penetrem dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu vou invocar ao nome do Senhor, e as portas do meu lar, as portas da minha casa estarão protegidas pelo sangue de Jesus. Ore juntamente comigo. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por este momento precioso, ao qual o Senhor nos presenteou de estar na tua casa, Pai. Deus, eu sei que muitos queriam aqui estar, mas não tiveram este privilégio, Senhor. Quem sabe por estarem acometidos de uma enfermidade, Senhor. Quem sabe, Pai, por algo que aconteceu repentinamente, Senhor. Deus, há muitas pessoas que estão pedindo por seus familiares, Pai, e nesta noite a sua igreja que aqui está reunido também clama a Ti, Pai. Nós estamos clamando a Ti a fim de invocar o Senhor, a fim de chamar o Senhor para perto de nós, Pai. Deus, a minha oração nesta noite é para que o Senhor estenda a sua mão direita vitoriosa sobre este ambiente, sobre este lugar, ó Pai, e onde quer que essa transmissão possa estar sendo alcançada, Pai. Deus, que vidas, ó Deus, possam estar sendo transformadas. Deus, que famílias possam estar sendo restauradas agora, Senhor. Deus, levanta enos nesta noite, Senhor. Levanta enos que invocam o Teu nome, que Te adoram, que Te buscam, Senhor. Deus, fica conosco, Pai. Nos dá uma semana abençoada, cheia de alegria, cheia de força, que diariamente nós possamos levantar, ó Pai, e dizer: Pai, eu quero que o Senhor esteja do meu lado, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.
precisa falar mais nada, né, irmãos? Deus falou conosco mais uma vez. Seja comprometido, tenha compromisso com Deus, e Deus terá compromisso contigo. Tenha compromisso com Deus, e Deus terá compromisso contigo. Seja comprometido. Quero rapidamente dar os avisos aqui, depois o presbítero irmão Mário Jorge vai chegar aqui, vai ler o nome dos dizimistas, vai orar pelos dizimistas, ofertantes, também vai estar orando, nos despedindo nesta noite. Uma semana abençoada aí para você, debaixo da graça de Deus. E eu enfatizo, irmãos, isso está ardendo no meu coração. Construa um altar de oração. A tua situação, a situação da tua família, para Deus não é nada. Tenha compromisso com Deus, e você vai ver que Deus vai ter compromisso contigo. O milagre vai acontecer na tua casa. Eu sinto isso arder no meu coração desde o começo deste culto. Tenha compromisso com Deus, que Deus vai ter compromisso contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Amanhã então, reiterando o aviso, as irmãs, círculo de oração, né? Tem bastante lugar, irmãs. Veja que todos esses lugares, embora que as irmãs não vão poder mais sentar-se junto como antes, né? Respeitando aí as leis das nossas autoridades aí, impostas, até para o nosso bem, né? Mas todos esses lugares aí vai ter lugar para as irmãs. Podem vir todas as irmãs, podem vir convidarem as irmãs. Venham buscar o Senhor. Venham buscar o Senhor. Novamente no círculo de oração. Terça-feira, grande culto, né? Nosso pastor com certeza vai estar aí. Nosso pastor Simão, pastor presidente, pastor Júnior também. Grande culto terça-feira, culto de ensino. A escola dominical, irmãos, está uma bênção. Hoje de manhã o presbítero irmão Abel, Deus usou poderosamente. Aprendemos muito. Pastores abalizados estão nos trazendo aula na escola dominical, e nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Você que está matriculado e não está vindo, retorne à escola bíblica dominical, meu irmão, minha irmã, venha aprender da palavra do Senhor. Você que não é matriculado, venha, tem vaga para você no reino, venha aprender na escola bíblica dominical. Quinta-feira haverá o culto de oração das 19h30 às 20h30, também venha orar a Deus. Depois com certeza nosso pastor vai estar avisando sobre o culto de quinta e os demais avisos.